Quando a gente falou de Black Hole lá atrás, aqui no canal Spock Nankin, a obra estava esgotada, era uma luta para você conseguir achar isso daqui. E o comentário predominante naquele vídeo foi: alguém precisa lançar isso de novo no Brasil. Eis que chegou o dia em que a Dark Side Books trouxe, numa edição única, essa graphic novel de Charles Burns. Aliás, esse programa é um oferecimento Dark Side. Claro, voltamos a falar graças a Dark Side. E era um pecado isso daí, ficar longe das livrarias nacionais, né? Isso tem que estar disponível o tempo inteiro, porque é um quadrinho maravilhoso, um clássico dos quadrinhos, um dos meus favoritos da vida. Eu também acho, cara. É tipo Watchmen, Sandman, coisa que tem que estar sendo relançado o tempo todo, sempre tá em catálogo. Eu acho uma obra fundamental e importantíssima, porque o Charles Burns é um dos tripés do quadrinho underground norte-americano contemporâneo. Dá pra colocar ao lado do Daniel Close e do Chris Ware, assim, são os três caras mais importantes. Sem dúvida. E o Charles Burns já tem uma carreira longeva, ele começou a fazer gibi nos anos 80, né? Começou na antologia Hall, do Art Spiegelman, né? Então ele já foi apadrinhado por um gênio dos quadrinhos. É, um dos caras da primeira geração da cena underground de quadrinhos lá dos Estados Unidos. Aí depois ele publicou na Víbora, publicou na Metal Hurlan, publicou em várias revistas importantíssimas no mundo inteiro, sempre histórias curtas. Sempre, assim. mas revistas importantíssimas fora da cena mainstream. Nunca esse cara foi pro mainstream, ele sempre quis ter controle total sobre as obras dele. Então, capa é feita por ele decide como vai ser lançado, ele que faz roteiro, desenho, arte final, letramento, o cara cuida de cada etapa e no tempo dele, o que é mais importante, né, Danielzinho? O desenho é uma coisa interessante, porque vocês sabem que quadrinho underground, quadrinho... Não é tua praia. Não é muito a minha praia. Pois né? Mas de uns tempos pra cá eu venho cedido e conhecido algumas obras bem bacanas. Por exemplo, quando a gente falou do Creepshow, que foi o lançamento anterior da Dark Side, eu enchi a boca pra falar da arte do Bernie Wrightson. É um traço mais clássico, tem mais a ver comigo. Mas, cara, talvez por causa do desenho eu nunca tivesse lido antes Tanto que Black Hole. você não gravou conosco o programa anterior, né? Sim, né? sim. Programa espetacular esse aí. Vou deixar linkado aqui. Só não tem foco, não ligue pra esse detalhe. Esse que é o problema. E o importante é o conteúdo lá. É o mínimo detalhe de que o foco tá atrás, na Tem uma raiva disso? Ó, como eu vi pronto o negócio, falei, ai meu Deus do céu, que vergonha. Mas o que acontecia? Esse tipo de arte nunca me atraiu muito, mas eu caí do cavalo 2 vezes esse ano, foi inclusive as 2 vezes com a Dark Side, foi com o Dahmer, que eu li o gibi e adorei, e agora de novo com o Black Hole. Li porque todo mundo falou que era espetacular, você falou que era espetacular, e o pior de tudo é que lá pela página 10 ou 15, eu tava adorando a arte. Ele manda muito bem, cara. Claro, e é uma arte gigante. Que tem tudo a ver com o que ele tá falando, né, cara? Você não imagina outro estilo de desenho pra contar essa história? E o Burns, ele tem uma carreira bem consistente mesmo, assim. Você pega as obras do começo dele, inclusive saíram algumas compilações, já saíram 3 compilações das obras que ele fez nos anos 80, a partir de 83. É o Borba, Skin Deep e Big Baby. Big Baby eu até tenho aqui, mostrei naquele outro programa que a gente gravou, que são histórias mais curtinhas, assim. E a Dark Side, felizmente, falou que vai trazer essas 3 publicações aí. Eles anunciaram no evento aqui em São Paulo. Então depois de Black Hole tem essas 3 e são obras fundamentais para entender esse gênio mesmo dos quadrinhos contemporâneos que é o Burns. E você começa a perceber algumas características que vem culminar depois no Black Hole. Assim. E vocês me disseram, gente, eu não sabia quase nada sobre o Burns antes de ler isso daqui, e o Bruno e o Daniel estavam me dando um panorama sobre as coisas. Vocês falam que levou 10 anos para ser feito isso? Ale, 10 anos ele levou, cara, pra construir do jeitinho que ele queria. Assim. Começou em 95 e foi publicando periodicamente, né? Foram 12 fascículos, vamos dizer assim, né? 12 números, e ele ficou até 2004 publicando. Nesse meio tempo ele ganhou 9 prêmios Harvey. Você tem noção disso? O prêmio Harvey, tipo, lá nos Estados Unidos é o Eisner e o Harvey, os 2 maiores prêmios da indústria norte-americana. Ele ganhou 9. 9. Em 2004, quando acho que foi a Fantagraphics... Quando terminou, saiu uma versão com tudo junto. Com tudo. Tipo essa da Dark Side, assim. Aí ele ganhou o Eisner. De melhor graphic novel. Pra vocês terem ideia do que a gente tá falando. É um quadrinho muito portentoso. E 10 anos sendo feito, fiquei surpreso com a consistência do livro como um todo, cara. Porque parece... Pô, eu diria que foi feito em 2 anos, isso daqui, apesar do volume. Se eu não soubesse, como não sabia, pra mim foi algo feito tudo na sequência, cara. Ele é muito consistente em termos de narrativa, em termos do traço que dele. não muda muito, né? A história, por mais maluca que seja, ele não se perde. É muito fácil você se perder numa história de 10 anos, né? E é muito fácil também, depois de 5 anos, você se arrepender de como começou e tentar mudar tudo no meio do caminho. Verdade. O que é horrível nisso tipo daí, Lost. Né? Tipo o que é feito às vezes em Marvel e DC, que eles mudam de ideia de acordo com a reação do público. Dá pra ver que o Charles Burns, ele tinha essa história na cabeça, ele sabia como queria contar, e esses 10 anos foi pra fazer ela
o mais perfeito possível. Foi o tempo que um artista precisava para contar sua obra mesmo, né? E é muito mais importante um artista poder contar no tempo dele do que aqueles prazos malucos e deadlines bizarros que um monte de editora passa aí pra publicar, precisa publicar. Pode crer. Então você teve um cara fazendo a obra da vida dele durante 10 anos com muita calma. Então a gente tá falando de um quadrinho que ele é pensado milimetricamente em todos os aspectos. Dá pra fazer inclusive um paralelo com outras obras que tomaram o mesmo tempo e que têm a mesma consistência, como por exemplo o Mouse. Mouse levou Asterios Polyp também levou anos para acabar. Porque o cara precisa contar da melhor maneira possível dentro do tempo dele. No quadrinho europeu isso é muito comum, né? Quadrinho francês, italiano, inglês, os caras levam o tempo que for. Mais ou menos também, né? Às vezes a Bonelli chuta o prazo, o mangá também chuta muito o prazo. Isso acontece muito do deadline. Chega uma hora que a editora fala assim, gente, já faz 3 anos que vocês estão fazendo isso, vamos publicar, já deu o contrato. É raro ter nomes fortes o bastante para sustentar esse tempo e batalhar com a editora e falar, não, eu ainda não estou pronto para liberar. Felizmente, Charles Burns é um cara underground e trabalha fora do padrão do mercado. E acho que é hora então de passar uma sinopse desse volume aqui, pessoal. Vamos falar de Black Hole em si. A história se passa então em Seattle, lá nos anos 70, no finzinho da era hippie, paz e amor ali, no qual o pessoal continua a chapação e tal, mas já não tem mais ideologia nenhuma. Importante esse cenário. Importantíssimo. Já nós vamos falar mais disso. E nesse cenário todo a gente vai ver o dia a dia da juventude daquele local por meio dos olhos de 4 personagens. A Chris, o Rob, a Elisa e o Keith. E esses personagens todos começam a sofrer com uma doença sexualmente transmissível que está se espalhando na cidade. Uma doença estranha, tipo, imaginem a AIDS, só que em vez de você pegar AIDS, você pega uma doença que causa mutação em você. Uma mutação bizarra. Bizarra. E é uma mutação que afeta uma pessoa de um jeito e outra de outro completamente diferente. E não é mutação X-Men, não. É mutação, tipo, você vai ficando com umas bolotas bizarras na cara, cai o cabelo, cresce cauda, cresce você fica focinho, com chifre, focinho, tem umas guelras, língua de cobra, você vai ficando muito esquisitaço, assim. E tem alguns caras... tem uma boca aqui, tem uma boquinha que parece um black hole. Quando ele tá sonhando, ela fala ainda umas coisas bizarrinhas, assim, super estranhas. Então você vê, o Keith consegue esconder. Então, ele coloca uma camisa maior assim, esconde. Agora, e o cara que tem um focinho no rosto? Não consegue, bicho. E aí surge todo um preconceito com essas pessoas que têm a doença. Ninguém quer se relacionar com esses caras. Então surge uma comunidade à parte, que eles vão pra floresta, no qual essa galera se une. Já que são todos excluídos, vamos nos unir e ficar aqui nos desenvolvendo a parte da outra sociedade. E também aí não tem glamour nenhum, eles vivem tipo numa favelona podre assim, num acampamento esquisito, bizarro, todo sujo. Do jeito que dá, e aí começa a ter as confusões internas, treta entre eles mesmos e tal. E tem a galera que tá na escola e que descobre que pegou doença e, meu Deus, e agora? E se descobrirem? Sabe? Então você vai vendo como essa doença afeta as pessoas, esses jovens, naquela circunstância toda. Por que nós falamos o que o Danielzinho disse, que o cenário é extremamente importante? Porque o Charles Burns, ele, com essa história toda, o menos importante, acreditem se quiser, é a doença. O mais importante é a relação dos personagens, é o crescimento, é as metáforas para a juventude, para o amadurecimento desse pessoal, a relação deles com o meio. Porque a era hippie do Paz e Amor passou, mas alguns dos hábitos continuam, né? A música, a chapação, drogas, a sensação de liberdade, de ser contra as regras impostas pelo sistema. Só que toda a ideologia se foi. É um esvaziamento total. Esvaziamento, e o pessoal começa a ver que o mundo é uma merda mesmo, sabe? Eles são esse ato, uma cidadezinha pequena, assim, esquisita, majoritariamente industrial, sabe? Sem muita cultura e tudo mais. É uma galera que não tem muito o que fazer. É tipo criada por televisão, cerveja e baseado. Basicamente, né, cara? É basicamente isso. Só que o Burns, ele é extremamente sensível. Primeiro, ele coloca em Seattle, que foi onde ele cresceu. Então ele conhece muito da região e tudo mais, da ambientação do negócio. E ele percebe que ele tem essa história, ele pode contar essa história bizarra, que é praticamente um terror, né? Se você vê assim as páginas e só faz uma primeira leitura sem se aprofundar muito, você vai pensar que é um terrorzão e tal. Mas é difícil discernir o gênero, viu? Então, ele bate um pouco na questão de ficção científica, até pela sinopse. Algumas cenas são bem terror, mas de várias formas ele também é um drama que puxa para um romance, porque o cara é apaixonado pela menina, que é apaixonado pelo outro. Então, mas é isso que eu ia falar. E ele traz para temas universais que todo mundo que já foi jovem já sentiu, sabe? O amadurecimento, a dificuldade de você ser diferente na escola. Bullying, né? Bullying, né? Vem trazer todo o lance do bullying. Sei lá, você tá no colégio, você é o último cara a ter pelo embaixo do sovaco. Você vai ser zoado
zoado. Ele mostra Vai ser muito zoado. a necessidade que todos nós temos de nos encaixarmos Isso. no meio que a gente está, de ele não ser excluído dali. Então ele trata muitos temas por qual todo mundo passa e rola uma identificação com qualquer pessoa que lê Black Hole vai se identificar de uma certa maneira com alguma outra situação envolvida pelos personagens. E o próprio título, o Black Hole, o Buraco Negro, eu acho que ele tem várias interpretações dentro da história, porque aparecem várias formas de Buraco buracos negro, negros. a iconografia do gibi que é fantástica, Inclusive o buraco do Keith. a boquinha. A boquinha logo começa com o sapo sendo aberto e a fissura do sapo que remete a um corte no pé da menina, que remete a uma vagina, que remete a não sei o que lá. São todos buracos e cada um deles tem uma interpretação, ou você pode dar uma interpretação diferente na história. Mas eu acho que o buraco fundamental é o buraco que tem dentro da juventude. Porque você passa a vida inteira sendo criança, sendo protegido, você entra num hiato em que você é um jovem e todo mundo fala que você precisa endireitar a sua vida, você precisa ter um direcionamento, de repente você vira adulto, ninguém te ensinou a ser adulto, né? De repente você vira adulto e você está com um enorme buraco, sem direção, dentro de si. Isso é muito difícil ser jovem, é muito difícil você fazer a passagem, aquele rito de passagem da juventude para a maturidade. Ninguém te ensina isso, não tem escola para isso. E eu acho que, de várias formas, esse gibi é uma metáfora para esse momento. Pode crer, Alexandre, é isso mesmo. É um grande gibi existencialista no final das contas, né? Então ele supera qualquer rótulo aí de terror ou qualquer coisa e é um drama humano. O drama humano é muito grande, né? Mesmo porque, como eu mencionei, são 4 personagens que a gente vai ver na trama deles. E todos têm dramas extremamente básicos que todo mundo já viveu, né? A Chris, ela gosta do Rob. Que é o cara mais velho, bonitão, sempre chega falando lá na escola. É o malandrão da escola, é o popular. Só que a Chris também é popular, né? Só que a partir do momento que a Chris se relaciona com o Rob, isso é bem básico, não é spoiler, ela pega a doença. Ela não sabia que o Rob também tinha. E ela não sabia que ela tinha. Então, mas você falou até que o Keith que tem o buraco aqui, não é o Keith, é o Rob. É o Rob. O Rob tem o buraco aqui, só que como ele pode esconder e ir pra escola de boas, ele faz lá sexo com a Chris e a Chris pega a doença. Só que aí a menina popular de todas descobre que tem a doença e agora? Todo o meu estilo de vida vai pro buraco. E o pior de tudo é que ela não sabia que ela tinha doença, porque aparece nas costas dela. Ah, sim, depois de um tempo que se manifesta. E ela vai nadar pelada. Putz, pode crer, Ale! E aí todo mundo viu. Todo mundo se liga. Cara, e ela própria não sabia que ela tinha. Pode crer, ela descobre depois. E ela não deda que ela pegou do Rob, né? Ela deixa isso pra lá. E aí ela começa a ser acachapada na escola, ela não entende muito. Ela é acachapada por todos, menos pelo Keith. Só que ele é fissurado pela Chris. Ele tem um amor platônico por ela, ele nem é tão amigo dela, nem tão próximo, mas é aquele porque ela era popular e ele era o nerdão, tá ligado? Negócio. Na aula de ciência, na hora que a gente foi dissecar o sapo, ela encostou a mão em mim. E ficou arrepiado, encostou e não desencostou. Desencostou, e ele já fica toda aquela tensão sexual. Os pensamentos dele são ótimos. São maravilhosos. Toda aquela tensão, né, maluco. E depois, aí começa a entrar spoiler, é melhor não falar. Mas não vamos falar de spoiler, mas dá pra dizer que ele quer se relacionar com ela a todo custo. Mesmo ciente de que pode pegar a doença. De que pode não, de que vai. E isso é juventude. Juventude, responsabilidade. O jovem é babaca a ponto de fazer isso. Ah, não, tudo bem, eu vou transar sem camisinha aqui mesmo, não vai dar nada. Louco, né, cara? Ah, eu vou beber todas aqui, vou pegar meu carro e vou dirigir a 200 por hora. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Você só faz essas merdas quando você é jovem. Aí chega um ponto da história em que o Keith conhece a Elisa, que é uma das moças que vive numa dessas casas dos caras mais velhos, os hippies, né, os malandros da cidade. E a Elisa é uma das personagens que tem a doença também, ela tem uma cauda e ela tá nessa crise existencial que ela não sabe por que ela serve, ela se sente maltratada no meio de uma casa só de homens, não sabe o que fazer, quer sair de lá e ela vê no Keith uma oportunidade, só que ao mesmo tempo ela não quer passar a doença pro cara. Então a doença tá relacionada com tudo isso daí e ela é só um pano de fundo pra fazer esses personagens se relacionarem e pra gente ir bem a fundo na mente de cada um deles e ver os seus anseios, seus medos, seus desejos, insegurança. Tem uma coisa que tem que falar também, a tradução do gibi do Daniel Pellizzari, que fez também a primeira versão da Conde, é uma tradução excelente, muito bom, ele pegou total o clima, assim, eu adoro a tradução dele. E aí eu reli essa obra e eu sempre lembro daquele filme do Linklater lá, Os Jovens Loucos e Rebeldes. Não sei porque, eu acho que é a mesma cara, assim, apesar de lá não ter esse lado terror, essa doença e tudo mais, é o mesmo climão, assim, juventude dos anos 70, rock and roll, meio sem muito o que fazer da vida, é o mesmo clima, assim. Se você gosta desse filme, pode pegar Black Hole. Mas um filme que faz um link e que é terror é o Carrie Estranho, um filme e um livro, né, do Stephen King. Total. Porque, por exemplo, você falou da questão de você ser excluído e tal,
normal, você falou dos pelos nascendo às vezes na pessoa. Vocês lembram quando a Carrie menstrua? Pela primeira vez? Ela, todas as meninas sabiam o que era e ela não fazia ideia. E ela chora, fica desesperada. Zoada pra cacete, zoam ela. Caramba, chega em casa, é zoada ainda pela mãe e o caramba. Então é o mesmo clima da descoberta da juventude, de sofrer o bullying. E a gente falou que tem o clima de terror porque acontecem várias coisas. Não pensa que as relações ficam só no draminha, não. Acontecem umas coisas muito impactantes aqui no quadrinho tem umas coisas também. Pesadas. Você fala, eita puta, que lamento. Cenas pesadas. Inclusive, lembra aquela, também não é spoiler, lembra aquela coisa que a gente falou do pessoal ir morar na floresta? Pois é, na floresta começam a acontecer coisas bizarras na comunidade que eles formaram ali, que ninguém sabe quem é que tá fazendo. Então começa aquele clima de desconfiança de todo mundo, sabe? Quem é que tá fazendo isso daí? E a própria caracterização dos personagens também é meio aterrorizante, assim, tem aquele lance do horror. E isso acentuado pelo traço do Charles Burns, que a gente não pode deixar de falar do traço dele. Eu acho que é um dos traços mais escuros e mais pesados que eu já vi em um quadrinho. E por isso um dos mais reconhecíveis, assim. Você vê qualquer cabeça desenhada pelo Charles Burns, você sabe que é dele. É um traço muito, muito, muito particular. Ele lota muito de sombras. E como usa o preto? Não, puta merda, usa muito o preto da página. Ele faz ao contrário de muito quadrinista que usa o branco como espaço, ele usa o preto como vazio, assim. Exato. Ele inverte. Ele inverte a situação, mesmo em cenas que são de dia. Por exemplo, pode estar de dia, mas os caras estão no meio de uma floresta, então tem a clareira, então ele mostra só um pedacinho do céu branco e as árvores tampando tudo e tal, pra criar uma ambientação claustrofóbica. Quando tá na praia, o mar todo é preto, tudo preto. Ele inverte a situação e coloca o vazio como preto, assim. Que é, de novo, Black Hole, né? É isso que eu falei pra você no começo, é uma ambientação que só o traço dele consegue criar pra esse tipo de história, por isso que você curtiu logo de cara. E também não é um quadrinho óbvio em termos de narrativa, leva um tempão pra você entender o que tá acontecendo. Só lá pra frente que eles usam a palavra lá da praga pela primeira vez. Quando aparece um monte de bicho estranho na floresta, você fala, que diabos são esses bichos? Ele tem uma cronologia meio esquisitinha e também tem cenas de sonho, assim, que depois repara que os quadros eles são meio, né, tem um detalhezinho. Pra fazer a diferença de um quadro de cena real para um quadro de sonho, ele faz o quadro todo arredondado, assim. E como todo bom quadrinista, ele não usa aqueles balões ridículos, tipo, 1 hora depois, no outro dia. 5 semanas atrás, não coloca nada disso, não tem passagem de tempo assim tonta. E aí que tá o lance mais legal, é que ele no sonho, ele coloca um monte de coisinhas que depois na vida real vão fazer um contraste. O personagem sonha com aquilo e tem um significado tão forte que se manifesta de algum jeito na vida real. É uma coisa que não dá pra explicar direito, só lendo mesmo, não, sabe? Tem umas coisas, tipo, às vezes um pedaço de lanche que tá caindo no chão, aí o lanche volta depois até o significado mais pra frente. Por exemplo, um exemplo bobo, nem lembro se isso acontece na HQ. Você tá sonhando, você está sendo perseguido e no sonho você vê um lanche carcomido no chão. Aí depois você encontra a menina que você gosta e a menina tá fazendo o quê? Comendo. Tá fazendo um lanche, tá comendo. Aí, tipo, remete, caralho. Aí você já percebe que, opa, aquilo é a minha segurança, porque é a única coisa familiar que eu vi no meu sonho. Então isso começa a impactar os personagens. Então os sonhos são importantíssimos. E tem esse lance da cronologia ser meio zoada porque vai de um personagem pro outro, entendeu? Mas é de uma forma que não fica confuso. Isso que é brilhante. Não, a leitura é muito ágil e muito boa. Boa, e não te, então, você sabe onde você embora tá. você esteja lá na página, sei lá, 50, 60, você ainda tá tentando entender pra onde a história tá indo, a leitura tá uma delícia. Tá uma delícia. E quando você entende, é fácil também de entender. O lance é, você compreende a história de cabo a rabo. E daí você pode tirar várias outras conclusões, camadas de entendimento, né? E isso pode variar de um para o outro. E não tem aquele lance de finalzinho aberto, de ficar essas coisas todas, não. Ele fecha a história, os dramas, ele fecha tudo, mas sempre tem aquela coisa a mais. Igual uma cebola, né? Tem várias camadas, assim. Isso que é foda. Charles Burns, meu querido, o que você fez, rapaz? Que gigante. Quadrinho. É tão gigante que ele foi reconhecido na Europa também. Foi, ele ganhou o Golem lá depois. Tem anualmente eles selecionam obras fundamentais. E o Black Hole ganhou em 2007. 2007, E tem possibilidade até de virar um filme, né? Já se fala um tempo disso, de que o David Fincher tá adaptando Black Hole pro cinema. Faz tempo isso daí, então né? Não tem nada conclusivo sobre isso, mas pô, seria legal pra cacete. Mas a cada ano que passa eles continuam falando e cada vez tá mais tomando forma esse projeto. Eu acho que uma hora tem chance da gente ver. Eu acho que demora, porque o Charles Burns, assim como ele é nos quadrinhos, ele deve estar sendo no filme. Ele deve estar querendo ter muito controle, sabe? Pra não sair exatamente do jeitinho que ele pensou. Tem um cara que gosta de controlar suas obras, né? Bom, aí é especulação, né? Especulação, mas, sim. Em suma, se virasse um filme,
tá em boas mãos. Mas é isso, gente. É isso, galera. Se você se interessou por Black Hole, eu tenho certeza que você se interessou, se não devia, o link vai estar aí na descrição. É o primeiro link, você pode entrar e comprar na Amazon. Comprando pelos nossos links, você colabora aqui com o trabalho do Pipoca Nanquim, beleza? E também com o trabalho da Dark Side Books, que lançou de forma impecável agora, numa edição única. O papel é de offset, uma boa gramatura também, capa dura, tem uma biografia do Charles Burns no final. A guarda é muito interessante, né? Que tem os personagens da escola normais. O anuário, né? Exatamente, da escola, normais na primeira e no final a versão de cada um deles, só que com a praga, né, cara? Muito legal. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se sim, deixa o seu like e se inscreve aí para não deixar de receber o nosso conteúdo. Aquele abraço, tchau!